Em Efésios capítulo 5, o versículo 14. Efésios capítulo 5, o versículo 14, que vai nos dizer assim a palavra de Deus: pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Amém? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Aleluia. Meus amados irmãos, nós queremos louvar a Deus nesta noite. Queremos mais uma vez adorar ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia para com cada um de nós. Nós queremos nesta noite, meus amados irmãos, mais uma vez levantar as nossas mãos e adorar a um Deus todo-poderoso, adorar um Deus que Ele sempre tem sustentado a sua igreja, aqueles que estão na sua presença. Nós lemos aqui um texto, meus amados irmãos, que esse texto ele está falando e vai falar sobre o despertar da igreja. Aqui nós vemos aqui através do apóstolo Paulo, naquela época. Aqui o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele está falando para a igreja de Éfeso, uma igreja que já havia naquela época, uma igreja que já estava servindo a Deus, uma igreja que já estava ali na presença do grande Deus Todo-Poderoso. Mas agora o apóstolo Paulo, usado através do Espírito Santo, agora ele lança uma palavra para aquela igreja, mas uma palavra, meus amados irmãos, uma palavra de despertamento, para que através daquela palavra aquela igreja viesse acordar, viesse despertar, porque aquela igreja, meus amados irmãos, ela estava dormindo o sono da negligência. Aquela igreja, ela estava apagada, ela estava dormindo, ou por que não dizer, aquele sono espiritualmente. Uma igreja que estava apagada, uma igreja que estava morta espiritualmente.
agora o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, agora, meus amados irmãos, ele vai lançar uma palavra para a igreja de Éfeso, uma palavra de despertamento, para que através daquela palavra aquela igreja viesse acordar, aquela igreja viesse despertar. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Paulo, naquela época, Paulo foi agora usado pelo Espírito Santo de Deus para que ele falasse para aquela igreja, porque aquela igreja, ela estava dormindo, aquela igreja, ela estava apagada espiritualmente, aquela igreja, ela não estava mais sentindo a graça de Deus, aquela igreja, ela já não estava sentindo mais a presença de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus já não habitava mais, já não reinava mais naquele lugar, por conta de uma igreja que estava agora dormindo espiritualmente, dormindo o sono da negligência. Meus amados irmãos, o que nós estamos vendo hoje, nos nossos dias atuais, aonde nós estamos vendo muitas igrejas, que essas igrejas, meus amados irmãos, elas estão apagadas espiritualmente. Aonde nós estamos vendo essas igrejas, que elas estão dormindo o sono da negligência. Aonde essas igrejas estão dormindo espiritualmente. Ou por que não dizer igreja eleita, igreja escolhida, igreja que um dia vai morar no céu de glória. E agora Deus levanta o apóstolo Paulo. Paulo levanta agora usado pelo Espírito Santo. E ele começa a repreender aquela igreja. Ele começa a lançar uma palavra de despertamento para aquela igreja que estava dormindo. Porque quando a igreja ela está dormindo espiritualmente, ela está apagada espiritualmente, ela está dando o quê? Ela está dando brecha para o inimigo entrar, ela está dando brecha para o inimigo jogar muitas coisas que não presta no meio daquela igreja. Quando uma igreja ela está dormindo espiritualmente, o que é que vai acontecer? Ela vai dar brecha para o mundanismo entrar dentro da igreja, para o inimigo começar a se andar dentro daquela igreja. Mas o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, agora ele vai se levantar e vai dizer: desperta, ó igreja, tu que dormes. E não é diferente, meus amados irmãos. Isso já estava acontecendo naquela época, lá em Éfeso. As igrejas já estavam apagadas espiritualmente. Naquela época, meus irmãos, as igrejas já estavam dormindo.
lançando palavras, para que as igrejas viessem despertar, para que as igrejas viessem acordar, para que o inimigo não viesse tomar conta. Por isso que o Espírito Santo levanta o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, agora começa a pregar para as igrejas, começa a lançar uma palavra de despertamento para aquela igreja que estava dormindo, que estava apagada espiritualmente. Desperta, ó igreja do que dorme, desperta, igreja! Porque quando a igreja ela está atenta, quando a igreja ela está desperta, quando a igreja ela está atenta, quando a igreja ela está de pé no sinal de adoração ao grande Deus Todo-Poderoso, não tem brecha para o inimigo, não tem brecha para o inimigo infiltrar nesta igreja. Sabe por quê? Porque ali tem uma igreja viva, ali tem uma igreja de pé, ali tem uma igreja acordada, que está adorando ao Deus Todo-Poderoso, que está adorando ao Criador dos céus e da terra. Aí eu pergunto nesta noite: quantos vieram adorar a esse Deus maravilhoso nesta noite? Quantos vieram cultuar a esse Deus Todo-Poderoso? Então levanta a tua mão nesta noite e adora ao Senhor nesta noite. Meus amados irmãos, é preocupante o que acontece nos nossos dias de hoje, ou por que não dizer nos dias atuais, aonde nós vemos igreja, meu querido, igrejas que estão apagadas espiritualmente, aonde nós podemos ver, nós não vamos longe não, aqui mesmo em Teresina, em Timon, aonde nós vemos igrejas que estão apagadas, igrejas que estão dormindo espiritualmente, igrejas que ali se apagaram, igrejas que você não vê mais a manifestação, ou por que não dizer as manifestações, aleluia, do Espírito Santo de Deus, aonde você não vê mais uma igreja espiritual, aonde você não vê mais uma igreja avivada, aonde você não vê mais uma igreja cheia do poder do Deus Todo-Poderoso. O que você vai ver agora é uma igreja apagada, o que você vai ver agora é uma igreja morta espiritualmente, uma igreja que está dormindo, uma igreja que você não vê mais a atuação de um Deus Todo-Poderoso. O que você vê numa igreja apagada, o que você vê numa igreja que está dormindo, é o mundo tomando conta dela, é o mundanismo tomando conta destas igrejas, é o inimigo tomando conta desta igreja, é o líder abrindo a boca e dizendo: não tem nada não, não tem nada não disso, ou disso, daquilo, não pode, não tem nada não. Deus só quer o coração. Mas nesses últimos dias, a igreja eleita, igreja escolhida, o Espírito Santo de Deus tem levantado seus profetas, o Espírito Santo de Deus tem levantado seus instrumentos e tem mandado dizer para estas igrejas: igreja, desperta do que está dormindo, o sono da negligência, desperta, igreja do que dorme. Quantos vieram adorar o Senhor nesta noite? Aleluia. A igreja, ela foi levantada em Cristo Jesus. A igreja, ela foi levantada, ela foi construída, ela foi erguida na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré.
sangue, através do seu sacrifício, foi levantado um povo, foi levantada uma igreja remida, uma igreja escolhida, uma igreja separada, uma igreja lavada, uma igreja remida, aleluia, uma igreja escolhida, uma igreja que foi levantada, que foi edificada, aleluia, na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Então esta igreja, ela tem que estar desperta, esta igreja, ela tem que estar atenta, esta igreja, ela tem que estar numa igreja vigilante, reverendo pastor Ayub, uma igreja atenta, aleluia, uma igreja que ela olha para todos os lados, ela olha para a direita, ela olha para a esquerda, ela olha para frente, ela olha para a retaguarda, mas em momento algum ela dá brecha para o inimigo, ela dá brecha para o inimigo. Sabe por quê? Porque a igreja está viva, a igreja está acordada, a igreja está de pé. E quando a igreja está viva, quando a igreja está desperta, ela está de pé, com as mãos levantadas, na presença do Todo-Poderoso, adorando, 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 adorando aquele que está no trono, adorando, mas a sua presença, ela se encontra, é real no meio de uma igreja viva, de uma igreja desperta. Quando há uma igreja viva, quando há uma igreja desperta, a presença do Senhor, a presença labacanta, rabalabassou, uribicalabachanta, uribicanta, rabalabassé, a presença, a presença, a presença, a presença, a presença do Deus Todo-Poderoso é real no meio daquela igreja. A presença do Espírito de Deus, ela é real no meio daquela congregação. Por que é real, pastor? Porque a igreja está viva, a igreja está acordada, a igreja está desperta, a igreja está adorando, a igreja está adorando. Quantos nesta noite vieram adorar o Todo-Poderoso nesta noite? Abre a tua boca, meu filho, que papai fez, e adora ao grande Deus Todo-Poderoso. Adora, 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 adora o Todo-Poderoso nesta noite. Oramaço de Calabadai, Xadarabacanto Reminaço Yande Calamar. Quantas igrejas hoje, meus irmãos, não estão apagadas espiritualmente? Quantas igrejas hoje, obreiro, que você entra nessas igrejas e você não sente mais a presença do Espírito Santo? Igrejas que você não vê mais falar, ou você não vê ninguém falar em línguas estranhas. Igrejas que você entra, que você não ouve mais uma profecia, você não escuta uma profecia. Igrejas que estão mortas espiritualmente, que você não vê uma revelação, você não vê aquela atuação de um Deus Todo-Poderoso, você não vê a presença do poderoso Espírito Santo operando na igreja. Mas como é que a glória de Deus vai se manifestar? Como é que o Espírito de Deus vai se manifestar? Na labacanta, rabassu, uribicalabachanda, cambaramanai, numa igreja que está morta espiritualmente, numa igreja que está dormindo espiritualmente. Agora você quer ver Deus operar, você quer ver o Espírito de Deus, ele se manifestar, ele pairar no meio do arraial, no meio da congregação. É quando ele chega e encontra uma igreja acordada, uma igreja desperta, uma igreja que está ali, aleluia, com aquele sinal de adoração
vigilante, uma igreja que está atenta, olhando para querer agora alguma coisa ali para repreender a atuação do inimigo, porque quando a igreja ela está acordada, quando eu digo igreja, eu não digo quatro paredes, eu digo nós somos a igreja, nós somos a igreja eleita, escolhida pelo Deus Todo-Poderoso. Enquanto Jesus encontra uma igreja viva, uma igreja acordada, uma igreja que está desperta, aleluia, aí o Espírito de Deus vai começar a operar, o Espírito de Deus vai começar a agir, o Espírito de Deus vai começar a trabalhar no meio daquela igreja, e vidas vão começar a ser impactadas pela presença poderosa do Espírito Santo. Vidas vão começar a receber o batismo com o Espírito Santo, vidas vão começar a serem curadas, aleluia, serem curadas através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é isso, igreja? É uma igreja viva, é uma igreja acordada, é uma igreja que está de pé, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Desperta, ó igreja, tu que está dormindo. Isso já acontece nos nossos dias atuais, mas nos dias atuais do apóstolo Paulo, isso também já estava acontecendo. Paulo já estava pregando para uma igreja morta, Paulo já estava, aleluia, alertando a igreja de Éfeso, que já estava apagada, que estava dormindo espiritualmente, mas Paulo, usado pelo Espírito Santo, Paulo estava alertando: ó igreja, desperta, igreja, acorda desse teu sono espiritual, acorda, igreja. O inimigo não brinca de ser inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. Se ele encontrar uma igreja dormindo, ele vai entrar e vai fazer bagaceira com essa igreja. Desperta, desperta, o Espírito Santo, aleluia, usando Paulo naquela época, e dizendo: Paulo, diz para a igreja, para ela despertar, diz para a igreja, para ela acordar, aleluia, o sono da negligência. Oh, aleluia. Levante a sua mão e adore a Deus nesta noite. Exalte ao Deus Todo-Poderoso nesta noite. Irmãos, quando uma igreja, ela é uma igreja viva, quando uma igreja, ela é uma igreja acordada, xarabacanta, uribicalabacanta, uriminai. Você que está aí, levanta a tua mão e adora esse Deus Todo-Poderoso. Anabasu decanta, rabanai, uribicalabaxé, acanta nabanabaxó, uripadanabanabacanta, uribirá. Se você veio adorar, então abra sua boca e adore a Ele nesta noite, exalte a Ele nesta noite. Desperta, meu irmão, desperta desse sono negligente. Acorda, acorda, igreja, acorda para Jesus nesta noite. Oh, aleluia. Você vê igrejas por aí, irmãos, que quase você não vê mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Por que não acontece mais o batismo com o Espírito Santo? Porque são igrejas que estão dormindo espiritualmente.
barulho. Sem barulho. Aquele culto formático. Só na teologia, na mitologia grega, cada um querendo falar mais bonito do que o outro. Se o irmão se levanta lá no final e começa a dar aquele barulho de glória a Deus, de aleluia, ele já está batendo na campainha. Manda aquele irmão calar a boca. Manda aquele irmão calar a boca. Aqui é proibido de dar glória a Deus. Aqui é proibido de dar aleluia. Sabe o que é isso? Igreja que já morreu espiritualmente, igreja que está apagada espiritualmente, igreja que está dormindo, como foi dito aqui na pregação, que está dormindo o sono da negligência, porque quando a igreja ela está dormindo espiritualmente, quando a igreja ela já está apagada, não tem mais como essa igreja dar glória a Deus, não tem mais como essa igreja sentir a presença do Deus Todo-Poderoso, não tem como mais essa igreja sentir a presença da Rabacanta, a Narabaçu de Calamanai, a presença poderosa do Espírito Santo, irmão, aleluia. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo do grande Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, ainda tem conservado, meus amados irmãos, ainda tem conservado, ainda tem mantido de pé, ainda tem mantida, acordada ainda, uma igreja, aleluia, uma igreja que ainda está de pé, uma igreja que ainda está de pé, adorando, glorificando, bendizendo ao Deus Todo-Poderoso, uma igreja que ainda está acordada espiritualmente, uma igreja que ainda está de pé, atenta, esperando a volta do seu dono, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desperta a igreja, desperta, desperta, meu irmão, desperta, desperta do que dorme, rapaz. Oh, aleluia, desperta do que está dormindo o sono da negligência, acorda, Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar uma igreja eleita, uma igreja escolhida, a qual ele comprou com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje quantas igrejas, irmãos, estão dormindo espiritualmente, igrejas que não dão mais lugar para o Espírito Santo, igrejas que não dão mais lugar para Deus operar, para Deus agir, igrejas que você não vê mais conversão de almas, igrejas que você não vê mais, aleluia, vidas sendo curadas, igrejas que você não vê mais o paralítico levantando da cadeira de roda, igrejas que você não vê mais a glória de Deus, a glória do Shekinah sendo manifesta no meio do arraial. É por isso, irmão, que nesses últimos dias Deus está dizendo através dos profetas, Deus está dizendo através dos líderes: desperta, 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 igreja, desperta, desperta, Arabacanta, Arabaçudecanda, Aramanai, desperta, ó igreja do que dorme. Ele está dizendo: desperta desse sono espiritual, porque eu quero operar, eu quero agir, eu quero manifestar a minha glória, eu quero manifestar o meu poder.
Quantos podem adorar o Senhor nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma igreja, quando é uma igreja espiritual, quando é uma igreja que aquela igreja ela não está dormindo o sono da negligência, ela é uma igreja atenta, ela é uma igreja ligada, ela é uma igreja que em todos os momentos ela está fechando as brechas, ela está atenta, olhando para um lado e para o outro. É a igreja que está acordada. Essa igreja somos nós. Paulo não está falando de quatro paredes, não. Paulo está se referindo nós que estamos na presença de Deus. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Tu é a igreja. Nós somos a igreja eleita. Nós somos a igreja que foi levantada em Cristo Jesus, através do sacrifício, através da morte de Jesus. Ele levantou um povo, ele levantou uma igreja, de adoradores, uma igreja para levar o seu nome, para pregar o seu evangelho em cima desta terra, uma igreja viva, uma igreja que foi edificada em Cristo Jesus. Oh, xarabacanta, liminabaçu de calamanai. Desperta, igreja, desperta, é hora de despertar, meu filho. Acorda desse sono espiritual, bate a poeira e torna a ficar de pé, adorando aquele Deus todo-poderoso, adorando ao Deus de Abraão, adorando ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Tem igrejas por aí, irmãos, que você chega, do jeito que você chega, você sai. E você senta para dormir junto com aqueles que já estão ali também dormindo espiritualmente.